O cristão deve temer a ciência? Eu acho que para a maior parte de vocês aqui é muito evidente que não, né? E a primeira parte desta minha palestra são argumentos para justificar o porquê nós devemos valorizar a ciência. Agora, o que pode ser menos esperado é que talvez possamos responder sim. Tá? O cristão talvez deva temer a ciência. Mas, na realidade, não é propriamente a ciência que ele deve temer, mas o uso que se faz dela, ou o mau uso que se faz da ciência. Então, são coisas diferentes. Vou falar basicamente sobre esses dois pontos de vista, essas duas formas como nós cristãos podemos nos aproximar e compreender a ciência. Então é isso, né? Começar com essa resposta, que é a mais evidente para nós, eu diria, né? Que o cristão não deve temer a ciência. Eu acho que para a maior parte dos cristãos, diria que para a maior parte dos católicos, existe uma naturalidade muito grande com relação à ciência. Eu acho que não é um tema assim com que ele se sinta desconfortável atualmente. Essa é uma percepção que eu tenho, é uma percepção que eu tive com colegas com quem eu estudaram um pouco, se aprofundaram um pouco mais na questão do ensino da ciência e quiseram até estudar esse assunto. E eles chegaram à conclusão assim que para os alunos católicos, geralmente, as questões da ciência assim, não são um problema atualmente, né? Mas, apesar disso, eu acho que vale a pena refletir sobre essa questão. Muito bem, isso aqui é só uma formulação dessa verdade que talvez seja muito evidente para nós, né? A ciência é útil e pode ser aplicada em benefício da humanidade e em benefício próprio por cada indivíduo da espécie humana. E um pouco o que eu vou fazer aqui é justificar e falar sobre essas coisas. Talvez vocês já tenham refletido sobre isso, talvez possa enriquecer um pouco mais a percepção que vocês já têm, e vocês também podem contribuir depois com algo a mais, né? Outra percepção que vocês têm. E assim, o valor da ciência hoje em dia é tão evidente, e é evidente até para as pessoas muito simples, né? Eu usei esse exemplo aqui, o exemplo do diagnóstico de uma doença. As pessoas já têm uma intuição, já percebem que quando elas estão doentes, é necessário que se tenha um diagnóstico preciso. E para que se tenha um diagnóstico preciso, é necessário saber qual é a doença exatamente. Então as pessoas já vão para a consulta, esperando que o médico passe exames, né? Passe exames que possam fechar o diagnóstico, identificar realmente qual é a doença. A pessoa vai ao médico, o médico pergunta quais são os sintomas, então ele já começa a prospectar, começa a já ter acesso a alguma informação, mas geralmente a informação que vem só dos sintomas não é suficiente para fechar o diagnóstico, porque tem muitas doenças que têm os mesmos sintomas. Então as pessoas já sabem, existe aí uma doença, e o médico ele vai estabelecer uma hipótese a respeito de qual é a doença. E a pessoa ali, mesmo ela não sendo especialista, ela sabe que ela precisa conhecer, ela precisa saber qual é a doença para que possa ter um diagnóstico correto e o tratamento correto. Então ela já tem um contato, né, com o produto da ciência quando ela realiza o exame. Então vocês percebem que esse processo, né, da consulta, ela começa com, vamos dizer assim, a razão, que é o médico tentando prospectar informações a respeito dos sintomas, pensando sobre as possíveis doenças. Ele tem um conhecimento prévio já das doenças que causam aqueles sintomas. Eventualmente ele não consegue fechar, porque muitas doenças têm os mesmos sintomas. Então ele precisa do quê? De um exame. Vamos pensar num exemplo bem simples. É uma doença que está dando muita tosse, está dando muito catarro, digamos até que a tosse está vindo com sangue. Talvez seja tuberculose. Então ele pede um exame de sangue, um exame que vai usar, de técnicas ópticas como microscopia, para que se possa averiguar qual é a bactéria que está ali. E se acontecer do exame fornecer, né, a bactéria de Koch, ele fecha o diagnóstico, ele tem a certeza do que é, e sabendo qual é o diagnóstico, ele sabe também qual é o tratamento. Né? Então eu acho que
também pensando que as pessoas acabam tendo contato com exames muito avançados, né? Então as pessoas talvez nem saibam como funcionam esses equipamentos, né? Mas elas sabem que são equipamentos que mostram, revelam o interior delas. Então, ela vai para radiografia, vai para tomografia computadorizada, vai para ressonância magnética e sabe que é um equipamento que de alguma forma consegue enxergar os tecidos internos dela e com aquela informação, né, e com a análise de um perito, de alguma pessoa que entende, você consegue, ajuda muito a fechar o diagnóstico ou auxiliar em um tratamento. Então, a ciência é uma coisa que está muito próxima do dia a dia, então é muito difícil que a pessoa comum não saiba valorizar, né, o seu valor, né, a sua importância. Eu poderia usar outros exemplos, eu quis usar o exemplo da medicina, talvez tenha alguém aqui que seja da área da saúde e fale, esse cara não sabe nada, não sei mesmo. Eu estou aqui falando um pouco do meu conhecimento geral, né? Mas eu gosto do exemplo da medicina, eu acho que ele é muito bom. Bom, a ciência está muito relacionada com a técnica. O CPNEC tem uma palestra muito boa que explica o que é a ciência. Aqui eu vou falar, né, nesse assunto de maneira um pouco mais geral e mais ampla, talvez eu não seja tão preciso nas minhas definições. Tá bem? Mas a gente pode, em modo geral, entender a ciência como conhecimento, mas não um conhecimento qualquer, um conhecimento certo ou suficientemente bom que nos permite avançar na técnica. Nos permite, por exemplo, propor métodos ou adquirir a competência ou habilidade para realizar ou produzir bens, produzir coisas, né? Às vezes não é necessário uma ciência muito avançada, basta um conhecimento observacional, um conhecimento até primário sobre as coisas, mas que seja suficientemente certo, que permita avançar numa técnica. Você pode pensar, por exemplo, na metalurgia. Metalurgia é a tecnologia, ou é a técnica, né? E existem várias tecnologias de você, a partir do minério, a partir da matéria-prima, produzir um metal, né? Produzir, digamos, uma barra de ferro, né? Uma barra de ouro, ou o que seja. Existe uma técnica. E para se chegar nessa técnica é sempre necessário conhecimento. As duas coisas, elas andam muito juntas. Eu vou dar alguns exemplos muito interessantes um pouquinho mais para frente. Mas pensem que são dois conceitos diferentes, mas que sempre andam juntos, né? A ciência é o conhecimento, né? E a técnica, vamos dizer, é a capacidade de fazer coisas, produzir bens, ou produzir, talvez também se define como produzir bens e serviços. Então, o conhecimento ajuda a avançar a técnica, e a técnica, por sua vez, permite que você faça coisas, e uma das coisas que você faz são instrumentos. Com os instrumentos você consegue avançar também a ciência, você consegue conhecer melhor a realidade, expandindo os sentidos por meio dos instrumentos, né? Então são duas coisas que sempre andam juntas. A ciência, no sentido mais abrangente, tá? Ela nasce automaticamente com o ser humano, eu diria. Ela vem junto com a nossa capacidade intelectiva, nossa capacidade racional, nossa inteligência. Havendo inteligência, há alguma forma de ciência. Então, falar, mas será que até mesmo aqueles grupos humanos assim mais antigos, ou talvez os nossos, pensem talvez nos nossos povos nativos, eles também têm ciência? Sim, em sentido mais amplo, eles também têm ciência. Mas eles só caçam, tudo bem, mas pega uma arma e vai você caçar, para ver se você vai caçar tão bem quanto eles. Não, porque pela observação e também pela comunicação, que passa de geração em geração, eles aprendem qual é o comportamento dos animais, por exemplo, né? Então, sabendo o comportamento dos animais, eles são mais eficientes. Eles também aprendem a produzir armas mais eficientes para cada tipo de caça. Então, provavelmente, se você se colocar no lugar do índio, você não vai conseguir fazer as coisas. Então, ele tem um conhecimento. E, de certa forma, isso, no sentido amplo, pode ser chamado de ciência. Tá? No sentido amplo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da ciência moderna. Mas vamos entender ciência, por enquanto, nesse sentido de conhecimento um pouco mais amplo. Tá bem? Então, nesse sentido, a ciência existe desde a antiguidade. E nós podemos também dizer que, ainda que de modo muito mais incipiente, de modo ainda primitivo, não sistematizado, existe também entre os povos os povos que nós chamamos de povos mais primitivos. Tá? Muito bem.
A natureza tem as suas regularidades. E da observação das regularidades da natureza, né, o ser humano que é dotado de razão, ele vai chegando a um conhecimento a respeito dela. Então, quais são os primeiros fatos da natureza que tem regularidade? Imagina o homem que vive no campo. A gente vive na cidade, a gente parou de observar as estrelas, parou de observar o sol, e a gente também não observa mais as luas. Então a gente nem sabe, por exemplo, perguntar para um cidadão comum quanto tempo demora para que a Lua percorra todas as suas fases. Você sabe? Alguém sabe aqui? Tem muita gente aqui que sabe. É 29,5, né? E a gente sabe que a gente é da área científica, mas a maior parte das pessoas não sabe disso. Mas o homem antigo sabia. Ele sabia muito bem disso. Vou até citar uma passagem na Escritura, que é lá do Eclesiástico, em que ele diz, né, que Deus estabeleceu a lua para contar os meses. Então o povo antigo contava os meses pela lua, porque a lua tem um tempo assim, muito parecido com os meses, né? O sol também, né? O sol a gente não observa, mas isso é um pouco mais óbvio, né? Que dependendo da estação, a inclinação do sol é diferente. Os antigos sabiam muito bem disso, né? Uma vez perguntaram... o professor de física, ele perguntou para, eu acho que era a neta dele, né? Se os antigos achavam que o Sol dava uma volta completa em um dia, quanto tempo durava um ano para os antigos? Ela falou, um dia. Ele falou, não, um ano para os antigos durava um ano também. Por quê? Porque a inclinação muda, tá certo? O ano ele é definido pelas estações, não pelo fato do Sol... A gente sabe que isso não é verdade, mas não pelo fato do Sol dar uma volta ao redor da Terra. Isso não é verdade. Então não era assim que eles sabiam que o ano era um ano, tá certo? Porque eles observavam a diferença da inclinação do Sol dependendo da estação, tá certo? Quando é verão, o Sol ele vai ter a sua inclinação máxima, né? No inverno ele vai estar em inclinação mínima. Então, eles tinham essa observação. As estrelas. Vocês já notaram que a posição relativa das estrelas a olho nu é sempre a mesma? As constelações não ficam mudando de tempo em tempo. É sempre a mesma coisa. Então os antigos sabiam disso. Isso também está no Eclesiástico. Ele fala, as estrelas cujas posições estão ali são sempre as mesmas, né? Elas só giram como... os antigos achavam que as estrelas estavam pontilhadas numa espécie de abóbada celeste. E girava assim, né? Então, essa é a ciência antiga, mas era uma forma de ciência. Hoje a gente sabe que não é essa a realidade, né? Mas é a forma de ciência. E essa ciência para eles era útil. Eles conseguiam fazer calendários com essa ciência, né? Então, é aquela ideia de que a ciência é um conhecimento certo, ou aproximadamente certo, a ponto que nos permita desenvolver a técnica e tecnologias. Tá? Um bom exemplo também é a ciência do homem do campo e da mulher, né? Eu lembro que o meu avô era um homem assim mais brutão, né? Ele falava assim para mim, esse menino não sabe nada, né? Ele está indo para a escola, mas coitadinho dele, né? Ele não tinha tido educação formal, né? Mas ele achava que ele tinha experiência de vida, conhecia as coisas pela observação, né? E esse daí, coitado, se eu colocar esse daqui no meio do mato onde eu vou, ele ia morrer. É assim que ele pensava, né? Ele é um coitado de um menino de apartamento, né? E, de fato, as pessoas do campo têm o conhecimento que vem da observação, né? Todo mundo tem a história, conhece o meu avô lá, que morava na fazenda, ele olhava de manhã para o céu e ele sabia se ia chover ou não. Como é possível uma coisa dessa, né? Tem coisas, às vezes, que vêm de uma experiência que ela nem chega a passar por um nível racional. A pessoa ela vê tantas e tantas vezes que o próprio cérebro se acostuma com certos padrões e ela consegue prever, ela consegue saber se aquilo vai... ela consegue calcular, de alguma forma, a probabilidade de acontecer um evento ou não, de tanta experiência que ela tem com aquilo, né? Na antiguidade também eles chegaram longe, porque e até chegaram a desenvolver o que são chamadas das artes liberais. Na antiguidade, arte era mais ou menos sinônimo de técnica, é a habilidade, a competência para fazer algo. A arte não é, a gente pensa assim, a pintura. Para eles, a técnica de fazer uma pintura bonita é isso que é arte. Essa era a noção antiga de arte. A noção clássica diz que a arte é essa capacidade para você realizar um bem, uma coisa, né? Fazer alguma coisa. Então, a arte da metalurgia, né? Que é a habilidade de você conseguir
transformar minério em metal. Isso é uma arte. Os antigos chamavam de artes liberais essas artes mais abstratas, que também são técnicas, mas não para fazer bens ou coisas. Então, o primeiro, que é chamado de trivial, né, são as técnicas ou a arte que permite que o ser humano domine o discurso, tá? Domine o discurso, seja ele falado, escrito. Tá? Então, são três. Primeiro é a lógica, e a lógica estabelece as regras do pensamento, como pensar e chegar em conclusões válidas. Depois ele chega, em segundo lugar, estabelece a gramática, que são as regras da língua. Nós aprendemos na escola muito bem a gramática, né, que são as regras da língua portuguesa. Todas as línguas têm as suas regras, inclusive existem regras que são comuns a quase todas as línguas. Né? É a regra da linguagem. E depois a retórica. A retórica é a capacidade de ser persuasivo. Então, os antigos já, lógico, daqui já foi quando a civilização já estava muito, muito desenvolvida. Estou falando aqui sobre os gregos, os romanos, que herdaram muito da cultura grega, eles identificaram essas artes liberais, né? E também, né, depois vinha também o quadrivium, que também são consideradas artes liberais, né, que é a astronomia, a geometria, a aritmética e a música. E os antigos, né, na antiguidade, as civilizações antigas, elas dominaram boa parte vamos dizer assim, das tecnologias básicas que nós conhecemos. Né? Eles tinham domínio sobre os metais, eles paulatinamente foram desenvolvendo técnicas de produção de metais. Né? Inclusive a história às vezes designa por meio das competências em trabalhar com os metais. Então se fala na idade do bronze, idade do ferro. O ferro foi o último metal em que conseguiram trabalhar. A agricultura também, a engenharia, a vidraria, eu vou falar um pouco sobre a questão do vidro, que é interessante, né? A tecelagem, ferramentaria, até instrumentos avançados eles tinham, que eu coloquei aqui esse desenho aqui. Eles tinham um instrumento, que é um instrumento misterioso, que se chama antiquitera. Isso daqui é o que sobrou dele de um naufrágio. Era um instrumento que eles usavam para navegação. E era uma espécie de calculadora que calculava a posição dos astros. Totalmente mecânico. Então, quer dizer, os gregos, eles chegaram a tecnologias bastante avançadas, né? E é uma coisa super, super sofisticada e interessante. Imagina como se fosse um brinquedo extremamente sofisticado, cheio de engrenagens, né? Que você rodava ele e com ele você conseguia fazer os cálculos da posição, não só das estrelas, dos planetas também. Tudo isso para mostrar assim, que a ciência está presente desde a antiguidade, a ciência, a tecnologia. Né? Então, a ciência ela se baseia na razão e na observação. Desculpa, vamos colocar o ponto de vista mais sobre a tecnologia do que sobre a ciência. Né? A tecnologia ela é um resultado da razão, mais observação. A ciência que eu coloquei como conhecimento prévio que o ser humano tem. Então, tendo razão, observação, conhecimento prévio, é possível que se desenvolva a tecnologia. Coloca aí um pouco de memória, imaginação. Né? E a tecnologia, por sua vez, alimenta a ciência. Um exemplo interessante que eu ia falar sobre o vidro. Né? Não sei se vocês têm alguma noção, eu não tenho noção pouca, mas é suficiente para explicar essa história. Alguns historiadores perguntam como é que foi que o ser humano descobriu o vidro, né? Então eles fazem algumas conjecturas, algumas especulações. Uma delas é que o ser humano primeiro dominou o fogo, isso foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades antigas. E algumas dessas fogueiras eram feitas em cima de areia. E a areia, dependendo do tipo de areia, quando ela é aquecida a uma certa temperatura, ela vitrifica, ela forma vidro. Então eles acham que os antigos viram isso acontecendo, eles pensavam, isso deve ter acontecido porque a temperatura ficou elevada aqui. Será que eu consigo produzir Quais são as condições que me levam a uma fogueira que atinge essa temperatura? Colocando essa matéria-prima, né? Outra conjectura também é de que o vidro ele se forma naturalmente em explosões vulcânicas. Pode ser que eles tenham percebido. Então eles fizeram a analogia entre um vulcão e um forno, e a matéria que tem no vulcão. Então pode ser que também eles possam ter chegado por aí. Então por isso que eu estou falando sobre a observação, né, a razão, mais o conhecimento, um pouco de conhecimento prévio que se tem, pode levar à tecnologia. Bom,
Olha que interessante, da fabricação do vidro, na verdade, na antiguidade, eles não conseguiam ainda fazer um vidro perfeitamente transparente. Foi só na Idade Média que eles descobriram como fazer isso. Mas eles já conseguiam um vidro relativamente transparente. Então, eles viam o efeito de reflexão da luz e de reflexão da luz no vidro. E a partir disso, pessoal, eu posso usar o vidro, então, para fazer um espelho. E na antiguidade, eles faziam. Mesmo que o vidro não fosse completamente transparente, há evidências, né, de vidros feitos de espelho na antiga Grécia. Então, toda uma técnica de como eles faziam aquilo, né? E também da deflexão da luz, você percebe que, eventualmente, você pode usar aquela lente ali aquele espelho como uma lente. Né? E da lente, estudando, né, como a luz é defletida pela lente, você pode chegar em mais longe ainda, né? Você pode ir para os óculos, depois você chegou aos óculos, microscópio e a luneta. Com o microscópio, você descobre o mundo do microscópio. Então, você abre uma ampla gama da ciência, né, que é a biologia. Da luneta, você avança o conhecimento a respeito dos astros, né? Conhecimentos que se observam coisas que nunca tinham sido observadas antes, né? Se revoluciona completamente o conhecimento a respeito da astronomia com a luneta, né? E com os óculos já é uma aplicação medicinal. Pessoas que hoje se sabe que acho que desde a Idade Média, ao final da Idade Média, se utilizam óculos, né? Então, pessoas que antes não podiam ler, não podiam enxergar, passam a poder, quer dizer, podiam enxergar, mas não podiam ler, né, passam a poder ler. Muito bem, eu acho que eu estou até chateando vocês com tantos exemplos assim, né, porque é mais ou menos evidente, assim, quer dizer, isso tudo é só para ficar massacrando vocês aqui, como a ciência é importante e deve ser valorizada, que é um pouco chovendo molhado. Eu quis pegar aqui umas passagens da Bíblia, e essas passagens elas vêm de livros, são chamados de deuterocanônicos. E são livros que foram escritos um pouquinho mais para frente na história, né? Assim, algo como 300 ou 200 anos antes de Cristo, e eles incorporam um pouco do conhecimento da civilização da época, era um conhecimento um pouco mais avançado, né? A civilização grega era avançada, a romana estava emergindo. E essa passagem que está no livro de Sabedoria mostra, né, esse sentimento, né, de que tinha o escritor que escreveu aquilo, né, que Deus criou um universo inteligível. Então, no meio lá na verdade, ele está falando que Deus é justo e que Deus que o justo e o injusto terão sua paga. E aí no meio ele fala: porque tu, Deus, dispusestes tudo com medida, quantidade e peso. Então ele está usando uma analogia. Se ele fez isso para o mundo, para o universo, dispôs as coisas com medida, quantidade e peso, ele também com relação às atitudes, né, ao comportamento, né, às ações humanas, tudo tem peso, tudo tem medida, quantidade e peso. Tá? E isso aqui é muito interessante, porque, de certa forma, essas três categorias, medida, quantidade e peso, elas são o fundamento da ciência. A ciência não poderia existir se nós não pudéssemos medir as coisas. As coisas medidas, elas podem ser quantificadas, e existem relações numéricas, matemáticas, que nos ajudam a compreendê-las. E, ao mesmo tempo, as coisas, elas têm peso, ou seja, elas interagem, elas não são, assim, você toca nas coisas, né? As coisas, elas têm peso, você pode medir de alguma forma. Para você poder medir, elas precisam interagir. Então, dentro dessas três palavras, tem tudo o que é necessário para a ciência. O outro trecho, né? O homem foi dotado de inteligência. Aqui está em Eclesiástico, né? Que também é um desses livros, é um livro deuterocanônico. E na Bíblia de Jerusalém tem essa passagem: deu-lhes o julgamento, uma língua, olhos, ouvidos e coração, e eles falam coração para pensar, porque eles entendiam que a totalidade do ser humano era representada pelo coração. Mas ele atribui, né, ele está dizendo que Deus deu esse grande dom, que é a capacidade de pensar. Né? Depois, de novo, em Eclesiástico, né, que essas passagens são muito interessantes porque elas revelam um pouco da ciência antiga, da época em que aquilo foi escrito. Né? Então, vocês podem, se vocês pegarem essa passagem aqui, vai ter vários trechos interessantes. Mas ele diz assim: também a lua, sempre exata a mostrar os tempos, é sinal eterno. Então, depois ele vai falar que a lua que estabelece os meses, né?
Então, isso aí reflete o conhecimento que eles tinham na época, né? Eles viam, eles entendiam que Deus estabeleceu essa regularidade dos ciclos da Lua para marcar os meses, né? Marcando os meses, você consegue se referenciar melhor, você consegue saber o melhor tempo de colher, o melhor tempo de plantar, né? Muito bem. O que aconteceu foi que no século XV houve um avanço muito rápido da ciência. Isso não foi por menos, né? É necessário compreender que a ciência sempre avançou, né? Muito mais lentamente do que nessa era moderna, né? Que aconteceu em 600 anos para cá. Ela sempre avançou lentamente, mas às vezes ela avançava e retrocedia. Muitas vezes uma civilização ela surgia, mas por algum motivo ela declinava. E quando ela declinava, se perdia um pouco de conhecimento. Se conseguia resgatar alguma coisa, recomeçava. Então ela ia avançando lentamente com os pequenos retrocessos. E por que houve esse avanço muito rápido? Porque se estabeleceu o chamado método científico. Vou tentar aqui falar rapidamente sobre ele, né? O método científico, basicamente, ele se sustenta em 2 pilares. A observação sistemática com instrumentos, que eu vou chamar de experimentação, tá? E depois, a descrição matemática das relações entre as medidas. Então, as medidas elas podem ser expressas com números, e é possível utilizar essas grandezas, encontrar relações entre essas grandezas, né, e compreender melhor a natureza a partir disso. Então, basicamente, a ciência moderna tem esses 2 pilares, né, a experimentação e a matematização. Ela sempre avança e se aprofunda nesses ramos. Algumas ciências usam menos a matematização, outras usam mais a experimentação. As ciências depois elas foram seguindo por vários ramos, né, e cada ciência depois foram estabelecendo suas metodologias. Mas basicamente esse é o modelo, quer dizer, o princípio de que é necessário observar, e observar corretamente, tá? De maneira sistemática. É um pouco eu diria que é aí que está o coração do método científico, né? O método científico também ele traz o que é chamado método hipotético dedutivo, que é um pouco aquilo que eu estava falando para vocês do médico, né? Primeiro você levanta uma hipótese, você faz uma pergunta, você quer saber alguma coisa que você não tem certeza, digamos, pode ser a doença daquele paciente, daquela pessoa, só a doença mesmo, né? Você tem uma doença e você não sabe o que é. Então você pode levantar uma hipótese. Você levanta a hipótese e você pensa na consequência dela. Você tem que pensar em alguma consequência que pode ser testada. Então, se eu estou com tuberculose, então tem bactéria em mim. Então eu preciso testar, de alguma forma eu preciso enxergar essas bactérias aqui, né? Você até formula a hipótese já sabendo que é bactéria. Entende que até para formular a hipótese você tem que usar um conhecimento prévio, né? Você vai testar a hipótese, você vai testar a consequência daquela hipótese, você vai precisar fazer uma medida, né? Você vai precisar fazer algum tipo de exame, aí você vai verificar se a consequência daquele exame ele é compatível com a sua hipótese ou se não é. Tá? Se ele não for compatível com a hipótese, você descarta. Então eu não apareceu aqui a bactéria, o bacilo de Koch, então não é tuberculose, né? Deve ser outra coisa, então eu preciso fazer outro teste. Você pode até se perguntar, será que o exame foi bem feito? Vou repetir o exame para ter certeza. Vamos fazer de novo. Tá? O que acontece na ciência é que, às vezes, quando você verifica que a consequência da sua hipótese, quando você verifica que a consequência da sua hipótese foi verificada, não necessariamente significa que você comprovou aquela hipótese. Porque pode ser que várias hipóteses diferentes tenham a mesma consequência. Então, essa é uma das dificuldades. Nem sempre você consegue, é tão fácil você fechar um conhecimento, tá certo? Por exemplo, eu não pensei num exemplo simples, agora me veio na cabeça que talvez seja um pouco complicado. Mas você pode descrever o movimento dos planetas, considerando que os planetas estão orbitando ao redor do Sol, que é o modelo que nós adotamos atualmente, né? E aí há razões muito fortes para que isso seja verdade, ou como os antigos faziam, que eles consideravam que era a Terra que estava no centro, os planetas rodavam ao redor dele. E para tentar explicar melhor, às vezes eles consideravam que alguns planetas eles rodavam ao redor de um ponto e esse ponto ao redor da Terra. E eles chegavam a qualidade de previsões muito boas também.
Então, dependendo da pergunta que você faz, 2 modelos podem fornecer resultados equivalentes. Aí você fala, qual que é? Qual que é o modelo correto, né? Então, essa aqui é uma coisa mais profunda. Eu estou tentando mostrar para vocês como é complicada a questão da ciência, né? Chegar a uma conclusão a respeito da hipótese, né? É mais fácil você testar que uma hipótese é falsa. Isso é mais fácil do que você, entre aspas, comprovar a sua hipótese. Bom, aqui é um exemplo que eu já dei para vocês, né? Eu entendo que a ciência moderna ela é um aprofundamento ou amadurecimento da ciência antiga, não uma ruptura. Isso é uma frase minha, tá? Isso aqui pode ser um pouco polêmico. Algumas pessoas vão dizer que realmente foi uma ruptura, mas eu digo para vocês que não, é um aprofundamento. Eu diria que as bases da ciência já estavam estabelecidas. Elas já estavam estabelecidas. Bom, qual o valor da ciência? O cristão deve compreender, né, que deve compreender o potencial da ciência moderna, tudo que ela é capaz, e compreender que é um pilar civilizacional. Isso tem que estar muito claro, né? O cristão, e dentro da sua realidade, ele deve conhecer o método científico. É lógico que isso daí vai ser proporcional à formação que cada um tem, à profissão que cada um tem, né? Todos podem aplicar em benefício próprio o método científico, né? Nem que você tenha que confiar. E as pessoas de bom senso, elas de certa forma sabem disso, né? Ela está com uma doença, por exemplo, ela consulta um médico, mas ela suspeita de que talvez seja melhor ela ter uma segunda opinião, né? Que ela entende que talvez um tenha um conhecimento, uma outra visão, né? Outra coisa importante também, a ciência, ninguém tem posse da ciência completa, né? Ninguém tem todo o conhecimento, ou tem assim seja infalível a ponto de conseguir aplicar o método científico de maneira totalmente desapaixonada e vamos dizer assim, sem risco de erro, né? Então, é uma construção coletiva e que exige, vamos dizer assim, uma análise conjunta, exige uma avaliação de várias pessoas, porque precisamente isso, alguns cientistas têm domínio sobre um ramo do conhecimento, outros têm outro domínio, alguns têm uma capacidade crítica mais aguçada do que outros, né? Então, quando a gente fala em ciência, você não pode ficar mais pensando no Einstein. Ele é o gênio da ciência, ele é a personificação da ciência. Não. Né? A ciência vamos dizer assim, um produto civilizacional, é um produto da sociedade. Né? Inclusive, de certa forma, a ciência, é uma opinião, a ciência ela tá nas pessoas, não está nos livros, né? Os livros eles tentam ali compilar o conhecimento, né? Mas aquele conhecimento ele só tem valor se alguém lê entende aquilo. É necessário ler, entender e saber aplicar. Então a ciência está, de certa forma, está nas pessoas, mas não está numa pessoa só. Tá? Agora, a gente consegue, isso é uma capacidade humana, né, de pensar abstratamente a respeito da ciência. Isso é uma capacidade filosófica, nós estamos aqui refletindo sobre isso. Bom, isso que eu estava dizendo, a ciência é limitada, ela mesmo a ciência, na sua melhor forma, né, considerando aí um congresso com os melhores cientistas, né, por isso que existem os congressos, né, ou quando você reúne pessoas muito sábias para decidir a respeito de um assunto, mesmo, vamos dizer assim, mesmo a ciência na sua melhor forma, ela é limitada. Nós não conhecemos tudo ainda. Tem um monte de coisa por conhecer, né? Geralmente, fenômenos que são estudados há mais tempo, muitas pessoas refletiram sobre aquilo, houve um contexto que obrigou as pessoas a pensar sobre muito daquilo. Geralmente, aquilo fornece conhecimentos muito seguros, né? Então, há conhecimentos que para nós são muito seguros, né? Assim, é certo que a matéria ela é formada por átomos e moléculas, por exemplo. É certo que a Terra não é plana, por exemplo, né? Que ela é um esferoide. A gente consegue até calcular, mapear como é que é esse esferoide com boa precisão. Então, há conhecimentos que são muito seguros. Até na área da medicina, conhecimentos extremamente seguros a respeito de tratamentos para determinadas doenças, né? Agora, pode acontecer de fenômenos que são estudados há pouco tempo. E eles tendem a ser pouco compreendidos. Às vezes é necessário tempo para você compreender um assunto. Isso aconteceu a pandemia, né? Mas, assim, a gente conhecia pouco a respeito da doença. A maior parte das pessoas conhecia pouco. Ela tinha acabado de aparecer. Demora um tempo até que ela seja estudada. Os sintomas, o tratamento,
as características do vírus, depois vem as vacinas. Foi uma coisa assim, a gente se deparou com isso. E às vezes algumas pessoas podem ficar um pouco céticas com relação à ciência por causa disso, mas na realidade é assim que funciona, né? A ciência, de certa forma, ela reflete, isso que eu ia falar aqui, a própria limitação humana, a limitação da inteligência humana e o fato de que o ser humano está vinculado, né, pelo tempo. Ele tem limitações. Algumas coisas, para serem conhecidas, você precisa de muitas amostras, para você testar a hipótese de que uma vacina, por exemplo, ela é eficaz, você precisa de muitos testes. E para fazer muitos testes, você precisa de um experimento grande. Para fazer um experimento grande, você precisa de dinheiro, você precisa de tempo. Né? Então, alguns conhecimentos, ele vem com muito esforço e com tempo. Né? Não vem assim de imediato. Bom, a ciência não é um Deus a ser adorado. A ciência deve ser cultivada, pois é benéfica. Ela não deve ser adorada como um Deus, mas ela deve ser cultivada. Então, realmente tem que ter um amor. A gente tem amor por tudo aquilo que nós cultivamos. Então, amor nesse sentido pela ciência nós devemos ter, né? Pelo menos essa é a minha opinião. E simplesmente a ciência eu entendo, e é um pouco isso que eu estou tentando mostrar, que a ciência é um reflexo da inteligência humana. Então, você odeia a sua inteligência? Não, você quer cultivar a sua inteligência. Né? Isso aqui é uma frase minha também. Desprezar a ciência é uma forma de imprudência e insensatez. Né? É tão imprudente e insensato quanto você desprezar a sua própria inteligência. Vou fazer isso daqui porque me dá na telha. Calma aí. Será que é realmente bom você fazer isso? Você vai desprezar a sua inteligência? Então, eu acho que a gente tem que levar essas coisas em consideração. Né? Muito bem. Prometo que agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte é mais rápido. Quando a gente deve temer a ciência? Não é exatamente temer a ciência, mas temer o uso que se pode fazer dela. Né? Quando a ciência pode ser aplicada em prejuízo ao ser humano. Com tecnologias, por exemplo, que fazem mal a ele. Pesquisas que você sabe que vão levar a tecnologias que são feitas para a destruição do humano. Né? E mais, a ciência ela não estabelece por si mesma o que é certo e o que é errado. O que estabelece o que é certo e errado é o que a gente chama, é um ramo de conhecimento que chama ética. Né? A ética, ela avalia se um ato humano é correto ou não. Tá? A nossa ética é cristã. Por quê? Porque ela se baseia nos ensinamentos de Cristo. E de fato, nós estamos aqui, a gente leva em consideração, eu pelo menos, eu falo por mim mesmo, levo em consideração os ensinamentos de Cristo. Levar em consideração os ensinamentos de Cristo é que lembrar que Cristo falou, não vim para abolir a lei, então inclui ali a lei antiga dos judeus, né, que foi aperfeiçoada, foi levada, vamos dizer assim, à conclusão e à perfeição por Jesus, e todos os outros ensinamentos ético e moral é a mesma coisa. Então, os ensinamentos morais de Jesus, né? Mas você pode falar, bom, mas eu não posso chegar num comitê de ética e falar que eu estou seguindo a ética cristã. Você não precisa falar isso, porque nós podemos chegar a consensos a respeito do que é certo e do que é errado, pela argumentação. Existe uma ética racional, né? Existe também uma ética que não é necessariamente baseada em valores religiosos, no que Jesus ensinou. Embora eu tenho certeza que tudo que Jesus ensinou é perfeitamente racional. Tá? Mas nem todos talvez concordem conosco. A ética deles pode se basear em outras considerações, né? Pode se fundamentar em valores tradicionais. Então você olha para a história e vê o que deu certo e o que não deu, e você formula chega à conclusão do que é melhor e o que é pior. Pode se basear na cultura, no consenso dos sábios, na tradição filosófica, em valores comuns. E nós podemos dialogar com esses valores. Muitos deles, muitas vezes, serão coincidentes com os nossos. Às vezes vão entrar em conflito. Né? E aí, quando entra em conflito, nós temos que argumentar. Por que eu considero que isso não é bom para o ser humano? É necessário que tenha argumentos também. Né? Pode dar alguns exemplos. Eu coloquei uns exemplos, tem alguns exemplos que são ali meio difíceis, viu? Que claramente a igreja avaliou que são coisas antiéticas, né? E são bem difíceis de debater. Eu coloquei aqui uns casos um pouco menos polêmicos, né, que eu acho que é muito claro que são coisas muito erradas. Por exemplo, clonagem humana, híbrido humano com animais, usar ciência para tentar fazer uma coisa desse tipo. Armas de destruição em massa também, né? Você simplesmente produzir armas para... Você pode produzir armas para se defender, ou para dirigir dano,
ou neutralizar um agressor, por exemplo, isso daí é perfeitamente ético, mas você simplesmente fazer uma arma, pensa assim, alguém está me agredindo, então eu vou lá e vou matar a população inteira dele para ele parar de me agredir. Não, isso aí, calma aí. Tem um limite ético, tá certo? Então, basicamente, não é que a gente deve temer a ciência, mas o que pode ser... Algumas pessoas podem pensar assim, é melhor a gente parar de avançar a ciência para não dar ideia de fazer coisa errada, ou para a gente não ter meio de fazer coisa errada. Muitas pessoas argumentam assim, né? Na realidade, a gente tem que pensar antes, será que essa pesquisa... Onde eu quero chegar com essa pesquisa? Aí sim, a gente pode fechar a torneira ou impedir que a pesquisa seja levada para aquele lado, né? Aí você pode fazer uma pesquisa muito parecida, mas direcionar ela para um lado que seja correto, seja eticamente aceitável, né? Aqui, um outro caso onde a ciência ela pode ser mal utilizada, tá? Por exemplo, quando ela é utilizada para sustentar conclusões ou teses duvidosas. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, eu peguei tem mil exemplos, eu peguei esse exemplo, não sei se você já ouviu falar dos opiáceos nos Estados Unidos, que são essas pessoas que têm dor crônica, por exemplo, né? Precisam de remédios para melhorar essas dores crônicas, né? E a indústria farmacêutica nos Estados Unidos desenvolveu remédios extremamente eficientes, um em particular extremamente eficiente. E foi numa época em que também existia um estímulo de se tratar a dor nos pacientes, né? Então os médicos começaram a receitar aquilo. Só que não foi devidamente mostrado aos médicos, né, que esses medicamentos, embora tivessem claramente um benefício, que era a diminuição da dor, extremamente uma eficácia enorme, por outro lado, ele causava dependência e poderia levar à morte, né? Se a pessoa dependente e viciada, que tivesse uma overdose daquele remédio, poderia morrer. Né? E o que aconteceu foi que eles verificaram uma epidemia de opiáceo nos Estados Unidos, pessoas realmente dependentes, pessoas que morreram por causa daquilo, né? E por quê? Porque não houve informação completa a respeito daquele medicamento. Esse medicamento é bom, ele é bom, mas é para situações extremas, né? Uma pessoa que passou por uma cirurgia e tem muita dor, né? E tem que ser muito bem controlado. Não era uma coisa para ser generalizada, né? Então depois se verificou, a companhia teve que pagar danos, né? É uma coisa, eu estou falando de uma coisa que foi comprovada. Bom, e geralmente esses problemas eles resultam, né, da aplicação precipitada da ciência, quando não se fazem todos os testes necessários, pode ser uma incompetência, ou às vezes tem competência, as indústrias fizeram o que elas deviam ter feito, mas mesmo assim, por interesses econômicos, elas deixaram passar aquilo, ou desprezaram os efeitos que poderiam acontecer, ou simplesmente não ligaram para os efeitos, para as consequências negativas que ele poderia ter. Tá? Eu não estou aqui usando esse exemplo para falar mal das indústrias farmacêuticas, pelo contrário, eu acredito que elas causam muito mais benefício do que malefício para a humanidade, né? Só que o ser humano, os cientistas, as indústrias, os investidores, eles não estão livres vamos dizer assim, dos pecados, vamos dizer assim, da ganância, ou das más inclinações, né? E às vezes pode acontecer de eles serem levados por interesses escusos, né? E eu vou falar, o que a gente faz então nesse caso? A sociedade precisa ter meios para controlar isso. A gente precisa viver numa sociedade livre, em que as pessoas possam falar sobre os sintomas que elas tiveram, né? A gente fala, será que a gente... Teve a questão das vacinas aqui. Será que a gente deve proibir que se fale a respeito que as pessoas falem a respeito das consequências negativas? Não. Tem que dar peso à notícia, evidentemente. É necessário que junto com o relato das consequências negativas da vacina, venha também a probabilidade de acontecer, o nível de risco, tudo certo. Mas também não se pode proibir, né, que se ventile, se dê informação. A informação ela só precisa ser precisa. A gente precisa viver numa sociedade livre, que as pessoas possam debater, as pessoas possam debater, possam ver o problema de vários pontos de vista, né? Bom, para terminar aqui, uma outra coisa que muitas vezes pode levar o fiel a temer a ciência, ou pelo menos se intimidar diante de um cientista ou de alguém que fala sobre a ciência, que é quando às vezes uma pessoa usa a ciência para ridicularizar ou refutar um conteúdo de fé religiosa, ou até mesmo para, de alguma forma, oprimir a consciência das pessoas. Por exemplo, Carl Sagan dizia que fatos extraordinários exigem evidências extraordinárias.
Por exemplo, você está conversando com um ateu, né? Fala, eu acredito em Deus. Eu falei, eu não acredito, porque isso é um fato extraordinário. Você precisa me dar evidências extraordinárias para eu acreditar em Deus. Vou dizer para você, o ateu ele tem o direito de fazer esse questionamento, tá? Mas ele não pode exigir que você também queira uma evidência extraordinária. Porque talvez você tenha tido uma evidência extraordinária, que você não consegue demonstrar para ele, né? E mais, eu vou falar mais uma coisa. Não existe, tecnicamente, evidência extraordinária. Vou tentar explicar o que ele quis dizer com isso, né? Uma coisa que acontece é que a ciência ela tem muita dificuldade para lidar com fatos singulares. Coisas assim que acontecem raramente. E, por exemplo, vamos imaginar... o que o Carl Sagan quis dizer aqui é que esses fatos singulares, eles exigem não exatamente evidências extraordinárias, mas evidências robustas. Por exemplo, vou dar um exemplo que pode parecer meio bobo para você, mas você vai entender bem. No passado existia um bicho preguiça gigante que habitava as nossas florestas. Então, vamos supor que eu fui andar no mato, eu vi um bicho preguiça gigante, toquei nele e chego para você, eu vi um bicho preguiça gigante. Você vai acreditar em mim? Só se eu falar isso? Se eu chegar para você, eu vi um bicho preguiça, um bonitinho, fofinho, ele estava caído no chão, coitado. Vocês vão acreditar? Talvez sim. Se vocês confiam em mim, talvez vocês já tenham visto um bicho preguiça. Não é tão incomum assim, né? O primeiro fato é extraordinário. Um animal que já é extinto, e você fala que viu. Como é que você poderia provar que você viu esse bicho preguiça gigante? Só existe uma forma. Você botar ele numa gaiola e mostrar, olha aqui o bicho preguiça gigante. Só com evidência material. Isso não é uma evidência extraordinária, isso é uma evidência robusta. Tá? É uma evidência científica ordinária, na realidade. Só que ela é robusta, é uma evidência assim, que ninguém pode questionar. Todos podem ver, vamos dizer assim, todos podem tocar. Se o bicho morrer, depois você pode guardar os ossos. Ou você pode deixar o bicho em formol, entendeu? Então a evidência material, nesse caso, é necessária. Agora, vou falar para vocês, como é que você vai dar uma evidência material de Deus? Deus criou todas as coisas, ele não é matéria? Então você vê que essa fala do Carl Sagan, quando aplicada pelos ateus, ela não tem significado nenhum. Eu coloquei até outros exemplos, você fala, eu vi um alienígena, eu vi um anjo. O anjo pode aparecer para você, mas a gente entende que o anjo é uma criatura que nem material é. Então ela pode se materializar e desmaterializar. As pessoas vão achar que você é louca. Se você viu um anjo mesmo, né? É uma verdade, uma coisa que você testemunhou, você sabe que é verdade, mas você nunca vai conseguir convencer os outros. Né? E você não vai nem convencer a ciência. A ciência, ela tem dificuldade com eventos singulares. Naturalmente, e é assim, tem que ser assim. E aqui já é um pouco a minha opinião, tá? Eu acho isso aqui uma coisa, na minha opinião, minha opinião, mas eu acho que isso é sério, e isso é verdade. O conhecimento científico não é capaz de se impor sobre a certeza de um acontecimento intuído ou experienciado pelo intelecto pessoal. Então, se você teve a experiência de Deus, né, ninguém pode te convencer que não. Ninguém pode falar, você está errado porque você não me deu uma evidência extraordinária de que você teve a experiência com Deus. Não. Se apresentou a você. Tá? Então, se você, por exemplo, viu o bicho preguiça gigante, você pode pensar, não, será que eu não estava louco? Não só pode, como você deve se perguntar se você estava sóbrio, se você não estava tomando remédio que te produz alucinação, se você não tem alucinação mesmo. Mas se você elimina todos esses elementos, né, talvez aquele evento singular tenha sido uma realidade para você. E a ciência, um intelecto externo não pode se impor sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal é o primeiro testemunho da verdade. De certa forma, a ciência, essa verdade coletiva, ela só é verdade que todos podem intuí-la, todos podem testá-la, todos podem verificá-la. Mas a ciência, ela vem depois da consciência pessoal, depois do conhecimento pessoal. Outra frase aqui, né? Ainda que um evento não possa ser confirmado por uma evidência universalmente aceitável, para o indivíduo basta o testemunho pessoal. O indivíduo basta ainda que seja uma coisa assim, né, que ninguém vai acreditar, uma coisa que parece de louco, né, se você teve aquele testemunho, você viu aquilo, nada pode te convencer de que aquilo não aconteceu. Né? Nem mesmo a ciência. Quer dizer, a ciência, pode pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou.
A ciência tem registro de alguém que ressuscitou? Não. É um milagre. É realmente um milagre. E nós acreditamos nesse milagre. E há relatos de outras ressurreições que aconteceram, mas também foram eventos singulares. Às vezes, por um santo que rezou por uma pessoa e se conta que a pessoa ressuscitou, por exemplo, né? São milagres, são coisas que saem da regularidade da natureza. São coisas que não são observadas ordinariamente, né? E é precisamente essa a definição de milagre. Muito bem. Só vou repetir. Essa aqui é uma outra frase que está no Eclesiástico. O Eclesiástico aconteceu que ele tem 2 edições. Na verdade, o Eclesiástico também é chamado de livro de Jesus Ben Sirá, que foi um sábio hebreu que viveu em Alexandria. Mas ele escreveu em hebraico. Só que a versão que chegou a nós veio pelo neto dele, que passou para o grego. A gente tem a versão mais próxima do neto dele, mas com o tempo foram se acrescentando algumas coisas. Eles acrescentaram essa frase meio enigmática aqui, mas eu quis colocar ela. Eles, né, os seres humanos, receberam o uso dos 5 poderes do Senhor. Como 6º, a inteligência lhes foi dada em partilha, e como 7º, a razão, intérprete dos seus poderes. Então, a gente também pode ver a inteligência, né, como uma capacidade de conhecer a criação de Deus. Não deixa de ser uma forma a gente pode entender como uma forma de louvar a Deus. Você pode entender a ciência como uma forma de elevar a razão humana, elevar o ser humano, ou uma forma de admirar a criação. Eu gostei dessa arte que fizeram para a palestra de hoje, essa interessante, né? É um astronauta, alguém que está buscando o limiar, se arriscando ali para conhecer coisas em ambientes extremamente adversos, né? E que nunca foram exploradas pelo ser humano, e o reflexo é Jesus. O reflexo é Deus. Ele está fazendo aquilo lá não pela elevação do ser humano, mas porque tem o desejo de conhecer a criação, né? De ser intérprete, razão, né? Intérprete dos poderes de Deus. Bom, era isso aí que eu tinha para apresentar.